Vamos voltar a São Paulo agora sim para exibir aquela reportagem do projeto de estudantes do ensino médio sobre os boletins de ocorrência de adolescentes desaparecidos que tinham erros primários, Glória. Pois é, Chico e Ana, faltavam informações básicas sobre as vítimas, né? Vamos ver então a reportagem. Elas são alunas do ensino médio, frequentam escola particular, moram com os pais. Só tinham ouvido falar em adolescentes desaparecidos, até que decidiram pesquisar. Consultaram 185 boletins de ocorrência da polícia de 4 bairros na periferia da Zona Sul do ano de 2016. Todos os desaparecidos têm entre 13 e 18 anos. A maioria é mulher e negra. A mulher é mais vulnerável na periferia e que ela não só sofre com todas as questões do sexismo, no caso do machismo, como também do racismo. A Ana é a única das 3 adolescentes que mora num dos bairros pesquisados. Eu percebi que vários dos meus colegas de escola já haviam desaparecido, me impactou muito. Ela ficou surpresa com a falta de informações. Tem muitos dados que são escassos, então, analisando os boletins de ocorrência, nós não conseguimos ver as informações corretas, então muitas das categorias estão como ignoradas. Em alguns registros, as estudantes não encontraram informações sobre bairro, escolaridade e viram erros grosseiros, como um homem identificado como do sexo feminino. As estudantes concluíram que onde há ausência do poder público, tem mais jovens desaparecidos. A única área em que os serviços sociais ligados à cultura, ao lazer e ao esporte se concentram, não há nenhum fenômeno do desaparecimento. Em compensação, em outros lugares que eles estão mais isolados, ou que não são todos que estão presentes numa mesma área, são onde mais ocorrem os desaparecidos. A história dos adolescentes brasileiros desaparecidos foi selecionada pela USP e agora vai ser levada para uma feira de ciências nos Estados Unidos. O primeiro passo para resolver qualquer problema é entender direito que problemas são esses. Então, projetos de ciências nos trazem esse conhecimento e é o exemplo dessas meninas. Num período de 10 anos no Brasil, foram registrados 694 mil casos de desaparecimento, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Um drama que envolve muitas vítimas, principalmente a família, que além do sofrimento de não saber o que aconteceu com a pessoa, precisa lidar ainda com a incerteza do reencontro. Vera vive essa dor todos os dias, há 25 anos. A filha dela, Fabiana, tinha 13 anos quando desapareceu a caminho da escola. Não houve investigação na época, como nunca houve uma investigação. Então, como o Estado não me deu uma resposta de um corpo ou nada que me convença que a minha filha está morta, eu ainda busco e tenho esperança de encontrar e cobro do Estado esse direito meu de saber. O Instituto Sou da Paz diz que 1/4 dos desaparecidos no Brasil são adolescentes e critica a falta de interesse das autoridades em investigar. O Instituto afirma que a criação de um banco de dados para unir as polícias é essencial. Identificar que esse jovem o documento dele foi registrado em outro estado, ele deu entrada num hospital, ele deu entrada em outro serviço público. E, infelizmente, a gente sabe também que essa solução do problema dos desaparecidos demora tanto porque a gente está falando de uma parcela da sociedade bastante vulnerável. Então, são pessoas que muitas vezes essa vida importa menos. É muito triste a gente falar isso, mas na prática é isso que acontece. Depois de um tempo, o sofrimento só fica mesmo entre a família, porque as pessoas vão se habituando com aquele desaparecimento. E aí fica um sofrimento solitário, só entre o pai, a mãe e os irmãos mais próximos. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo diz que em 2016 foram registrados 10.197 novos casos de desaparecimento de crianças e adolescentes no estado e que no mesmo ano foram solucionados 10.221, ou seja, para a polícia o número de casos resolvidos foi maior que o número de novos casos. Sobre o trabalho das estudantes, a Secretaria de Segurança diz que as eventuais divergências apontadas no relatório não comprometem o trabalho da Polícia Civil, que, antes de iniciar a investigação, cruza os dados das vítimas com as informações disponíveis nos bancos de dados da instituição
e demais órgãos. A SSP diz ainda que as informações das vítimas são atualizadas com a elaboração de um boletim complementar e que o registro de desaparecimento pode ser feito em qualquer estado, inclusive a eletrônica. Ana e Chico. Mas ficou demonstrado aí o desleixo em muitos casos, e é uma aflição enorme para as famílias. Glória, obrigada, viu?